Olá, boa tarde. O programa Primeira Página dessa semana vai falar um pouquinho sobre os cursos de idioma, mais precisamente como empreender nesse setor tão concorrido. Acompanhe. Levantamento da Associação Brasileira de Franchising, ABF, aponta os negócios ligados à educação e treinamento como um dos setores de maior faturamento entre as franquias. Ainda que a projeção para este ano seja mais baixa por conta das dificuldades, vamos chamar de dificuldades econômicas, o mercado de ensino de idiomas deve se manter acima dos 5 bilhões de reais de faturamento. Para falar sobre o setor de ensino de idiomas, de como empreender no ramo e do livro Inteligência Volitiva, convidamos o empresário Eduardo Pacheco, presidente da Parque Idiomas. Bem-vindo, Eduardo, obrigado. Ele veio de Minas especialmente para o programa. Está aqui o livro, nós vamos falar sobre ele. Mas agora eu quero fazer uma provocação. Eduardo, a maioria das escolas de idiomas, para não dizer todas, se diz dona de um método de ensino infalível. Qual a diferença da Parque Idiomas em relação à concorrência? Legal. O que acontece, Luiz, é que esse processo de aquisição de uma segunda língua no Brasil começa lá na década de 50. E naquela época as pessoas estudavam o idioma, o segundo idioma, o inglês, para ler e escrever, né? Principalmente porque elas precisavam ler manuais de maquinário importado. Esse período se confunde com o período da instalação da indústria pesada no Brasil. Então, para resolver esse problema da leitura e da escrita, os materiais didáticos de ensino de línguas começaram a ser criados. O problema é que na década de 80 o mundo muda, né? O mundo muda. De aldeia vira global aí. Veio a globalização e com isso as necessidades também se modificaram. Com a globalização as pessoas querem o quê? A gente já sabia, né? Ler, escrever também, mas mais do que isso, eu preciso sentar numa mesa de reuniões e negociar em inglês. Vender ou comprar o meu produto em inglês. Quando a gente olha para esse cenário, e foi quando isso se confunde com, na verdade, a minha chegada nesse mercado de idiomas, né? A gente olhava para esse cenário e a gente percebia que o mundo tinha mudado, mas os materiais didáticos continuavam os mesmos, né? Com os mesmos conceitos. Então nós lançamos mão de uma ferramenta japonesa para desenvolvimento de produtos inovadores chamado QFD, Quality Function Deployment, que é o desdobramento das funções da qualidade, uma ferramenta desenvolvida por um japonês na década de 70, um engenheiro. E com essa ferramenta a gente consegue identificar exatamente o que as pessoas querem em relação a um produto qualquer, porque ela te permite, número um, entender o que ele verbaliza querer, mas mais do que isso, o QFD é interessante porque quando você cruza as informações, você consegue inferir a essência da necessidade humana em relação a um produto ou serviço específico. Como é que uma ferramenta japonesa serve aqui, encaixa direitinho aqui no Brasil? Como é que... Na verdade, essa ferramenta na verdade é uma ferramenta de pesquisa, tá? É uma ferramenta de pesquisa, e essa ferramenta de pesquisa faz uso de técnicas de questionamento para que você consiga identificar a voz do cliente, né? A voz das pessoas que vão usar o seu produto, né? Porque antes da década de 70, os japoneses eram muito confundidos na verdade eles eram reconhecidos como bons copiadores, né? E eles precisavam mudar um pouco esse seu perfil e criar novos mercados. Como são os chineses hoje, né? Acho que todo mundo cresce copiando alguém, né? Acho que os japoneses cresceram copiando os alemães, os coreanos, os japoneses e os chineses. Mas, Luiz, tem uma história interessante, porque ali naquele momento, com essa ferramenta, eles começaram a criar mercados novos, né? A lançar produtos inovadores. Ninguém imaginava, por exemplo, que um dia um ser humano sairia na rua com um rádio desse tamanho, dependurado na cintura, ouvindo música. Só que o Walkman, lembra? Mas vocês não eram nascidos. Apaga. Então, naquele determinado período, essa ferramenta surgiu. Quando a gente fez uso da ferramenta, a gente descobriu que as pessoas queriam três coisas. Elas querem 3 coisas em relação ao idioma hoje, fundamentalmente. Então, primeiro,
Falar a gente sabia que elas queriam, porque eu quero vender e comprar em inglês. Mas o problema maior não é esse, o problema está na autoconfiança. E aí a ferramenta nos ajudou a entender, porque o cara não chega na tua escola falando, olha, eu quero falar inglês, eu quero comprar inglês para falar com autoconfiança. Né? Então, autoconfiança é um problema sério. Talvez seja isso um dos motivos do grau alto de desistências dos cursos de inglês? O grande motivo é a frustração? É a frustração. A pessoa não consegue atingir os seus objetivos, né? De maneira geral. Usando os métodos tradicionais, existe uma pesquisa que nós fizemos que diz o seguinte: de cada 100, 5 aprendem a falar. Por quê? Porque aquela ferramenta, não que ela esteja errada, não seja inútil, não é isso. É que ela foi construída para resolver um outro problema. O problema da leitura e da escrita em um outro momento. Hoje as pessoas querem falar com autoconfiança, rapidamente. E mais do que isso, elas precisam sentir prazer durante o processo de aprendizagem. Porque quando você não sente prazer, Luiz Carlos, você desiste. Né? A tendência é que você não mantenha a disciplina ao longo de todo o processo até que você atinja os seus objetivos. Então, o método PARC é um método que resolve essas três necessidades essenciais das pessoas hoje. Falar com autoconfiança, rapidamente, para isso um método, ou seja, processos que levam a pessoa a aprender rapidamente vocabulário e estrutura através da fala, que é o que nós precisamos. Né? Então, rapidamente, em terceiro lugar, sentindo prazer nesse processo. É porque as crianças, por exemplo, todo mundo fala que criança aprende idioma muito mais fácil que adulto, né? Porque muito provavelmente elas aprendem a ouvir para depois se pensar em escrever ou estar no raio da gramática. A gente sabe que criança não usa a gramática corretamente. Todas as vezes que você racionaliza o aprendizado antes de ter contato direto com o conteúdo, você está castrando a sua capacidade de exposição. Ou seja, primeiro eu tenho que me desenvolver na prática. Depois de feito isso, eu tenho que, sem dúvida nenhuma, passar por uma outra parte do processo, que é a racionalização. Aí sim vem gramática da mesma forma que o brasileiro... Você aprendeu assim? Você foi para os Estados Unidos muito cedo, né? Fui bastante, não muito, fui com 19 anos, né? É cedo para burro? Eu fui muito mais tarde. Foi tarde? Mas é assim, eu fui porque eu já estudava antes, já tinha estudado por vários anos antes, né? E principalmente sozinho. No momento em que eu decidi que eu buscaria uma bolsa para estudar numa faculdade americana, aí eu comecei a me dedicar amplamente. Então eu comecei a fazer parte daqueles 5%, porque era uma dedicação diária de 3 horas, para que eu conseguisse então competir com os outros para buscar aquela bolsa que eu tanto queria, né? E dos 18 anos até abrir o seu próprio negócio, faltou quanto tempo? 4 anos até abrir o meu primeiro negócio com meu pai, que foi uma frustração, né? 18, eu comecei com 21. Eu não recomendo abrir negócio com familiar, então. Na verdade, eu não recomendo a pessoa abrir um negócio que não faça parte do seu espírito. E o que era o negócio? O negócio era uma revenda de óleos lubrificantes. Né? Que não tinha nada a ver comigo, que era um negócio do meu pai, pelo qual ele era apaixonado. E eu olhei para aquilo e falei assim, é uma forma de ganhar dinheiro, eu precisava. Né? Uma família de classe média baixa naquele momento. E então agarrei a oportunidade, mas não era o meu sonho, não sabia fazer bem, não era a minha vocação, não tinha disciplina para exercer aquela rotina, a rotina todos os dias. Faltou, né? O querer, não é? Não faltou a inteligência volitiva. Que nós vamos conversar sobre isso. Aliás, é você e a antiga lista telefônica que precisavam de dinheiro, né? E acho que até hoje todo mundo precisa. A propaganda da PARC diz que em 140 aulas a pessoa vai falando com fluência. Na minha matemática aqui, se eu considerar 3 horas aula por semana, dá mais ou menos em torno de 11 meses. Onde está o pulo do gato? O pulo do gato está o seguinte, quando você busca um aprendizado de línguas, você tem que desenvolver, basicamente você está buscando o desenvolvimento de 4 habilidades. Você quer ouvir, compreender bem o que o outro fala, você quer expor aquilo que você pensa oralmente, você quer ler e quer escrever, não é isso? Então são as chamadas 4 habilidades da língua. O fato é que dessas 4 habilidades, só uma tem o seu desenvolvimento dependente de um facilitador. Então, se eu conheço o vocabulário, se eu conheço o vocabulário e conheço a estrutura, né, eu facilmente posso praticar a leitura e a escrita fora
do horário de aula, não preciso despender um centavo sequer para aprender, para praticar essa leitura e essa leitura e essa escrita, já que o meu professor pode também corrigir esses exercícios fora de sala de aula. Então a gente começa, em primeiro lugar, entendendo que a gente precisa otimizar. Se o meu cliente, o aluno, busca aprender a falar com autoconfiança e rapidamente, essa hora de aula ela passa a ser extremamente nobre, já que é o único momento que eu tenho para praticar oralmente a língua estudada, né? Então, na PARC, o aluno não leva lápis, não leva borracha, não leva caneta, porque aquele é o único momento que ele tem para adquirir vocabulário, adquirir estrutura e praticar oralmente aquilo que ele aprendeu. Então, o primeiro pulo do gato está em otimizar o tempo de estudo do aluno e otimizar o investimento do aluno. Segundo, você tem que ter método, ou seja, você tem que ter processo. Não adianta ter material didático. Eu tenho que ter um método que leve o aluno a reutilizar hoje aquilo que ele aprendeu na aula anterior. Caso contrário, não existe treinamento, então não existe a prática. Você não consegue automatizar a capacidade de comunicação do aluno. Então, a PARC construiu um mecanismo de prática que leva o professor, ou seja, o método PARC, que leva o professor a levar o aluno a utilizar metodologicamente, sistematicamente, todo o vocabulário e todas as estruturas aprendidas nas aulas anteriores, na aula de hoje, por exemplo. Com isso, a gente consegue criar um conceito de treinamento, que é o que não acontece nos métodos tradicionais, porque a aula depende muito, a eficácia da aula depende muito da eficácia do professor em preparar a aula. Uhum. Tá? Então, método significa controle. Então, a gente tem que ter o controle, tem que saber, eu vou te dar aula de inglês hoje, eu sei quanto de vocabulário você vai adquirir, o quanto de estrutura nova você vai adquirir. Na aula posterior, o guia do professor da PARC já leva o aluno a reutilizar aquele mesmo vocabulário, aquela mesma estrutura e assim sucessivamente até o final dessas 140 horas. Por isso que a gente consegue fazer com que o aluno aprenda 1.800 palavras, que é o que o aluno precisa para se tornar fluente em qualquer língua, que é o número de palavras em média que o ser humano usa desde quando acorda até quando vai dormir. 1.800 palavras diferentes. Vou aproveitar a sua estada aqui, a sua visita. Eu devo cumprir um período sabático agora na virada do ano, e a pretexto desse período sabático eu vou fazer um curso de espanhol em Salamanca. O que você recomenda que eu, no seu método aí, para eu aprender direitinho a falar? Primeiro, que você não vá para uma escola de idiomas. Por quê? É uma universidade, estranho, né? A melhor forma de você desenvolver a língua no país de origem da língua é você se misturar com as pessoas daquele local, com os nativos. E dentro de uma escola de idiomas no exterior, é muito pouco provável. Mas com tempo livre, tarde, noite, 3 semanas, dá para... Aí sim, eu sugiro que você desenvolva esses 1.800 palavras o mais rápido possível, né? E depois disso, sim, você vai fazer algum curso na tua área de atuação. Essa é a melhor forma de você se desenvolver, né? Legal. Tá? Como é que se aprende primeiro a fala e a gramática e o vocabulário depois? Ou o vocabulário? Existe um mecanismo muito interessante para que você consiga desenvolver essa habilidade de aprender a falar sem ler, sem escrever. Como é que você aprendeu a falar português? Ouvindo. Ouvindo quem? Meus pais. Bacana. Provavelmente sua mãe, principalmente, que ficava mais tempo com você. Provavelmente. E a primeira palavra que você falou foi? Só Freud explica, mas provavelmente mãe, né? Provavelmente mamãe. E olha que coisa interessante. Como é que você aprendeu essa palavra? Você ouviu um som, que é a mamãe, né? Uhum. Mamãe vai te dar banho, mamãe vai te dar comida, mamãe vai cuidar de você, vem aqui na mamãe, o que você está chorando? Então a mamãe deve ter sido a palavra que você mais ouviu, desde quando você nasceu até o seu primeiro ano de idade. E de repente, então você associa a palavra mamãe a uma figura, a uma pessoa, né, que te dava beijo, que te dava abraço, que cuidava de você com carinho.
essa pessoa então passou a ser a pessoa que você reconhecia como mamãe, associando um som a uma ideia, a ideia de proteção. E olha que interessante, Luiz, como as palavras assumem significados diferentes para pessoas diferentes em momentos diferentes de suas vidas. Mamãe, quando a gente nasce, é proteção. Com 5 anos de idade vem o questionamento: mãe, como eu nasci? Aí a palavra tem um outro significado. Você associa a palavra mamãe à pessoa que te deu a vida. Com 13 anos, adolescente, mãe passa a ser aquela que fala não para tudo, então a mãe é a chata. Não é? Com 20 anos de idade, você começa a ter noção exata do que é mãe, mas a gente só entende o significado dessa palavra quando a gente tem os nossos próprios filhos. Então a gente sente a palavra. Então olha só o processo de aquisição da linguagem, da língua materna. Você associa um som a uma ideia e vivencia essa ideia. Então, dentro da sala de aula, dentro daquele método proposto de aquisição de vocabulário que nós temos, a forma que nós temos de fazer com que o aluno aprenda sem ler e sem escrever é através da associação de sons, um mother, a uma ideia. Agora, essa ideia, a melhor ideia possível para fazer com que o aluno aprenda o significado desse novo som, né, é a ideia da mãe do próprio aluno. Ou seja, a vida do aluno dentro da sala de aula é que faz com que ele se remeta à experiência. Até porque podem ser experiências negativas, né? Mas não importa, o importante é que ela traz sentimento, e se traz sentimento, traz memorização. Então a gente memoriza aquilo que a gente sente. Então a melhor forma de aprender é o que eu chamo de educação integral. Primeiro vem a inteligência volitiva, ou seja, o querer, eu quero aprender. Então é importante sentir prazer nesse processo. Não tem uma forma mais prazerosa de aprendizagem do que falar de você mesmo, falar das suas experiências pessoais, da sua vida. Esse é o primeiro ponto. Então vem o querer. Segundo, vou falar da minha vida mesmo, das minhas experiências, do meu trabalho, da minha vida cotidiana, das coisas que eu gosto de fazer. E aquilo tem que ter uma carga sentimental. Então tem memorização desse vocabulário. E terceiro ponto, só depois de tudo isso, a gente vai racionalizar. Então, já sei falar, já sei me comunicar, já conheço o vocabulário, agora eu passo para outra etapa da aprendizagem, que é racionalizar tudo isso e trazer os conceitos gramaticais para dentro do processo de aprendizagem. Então, o método Park, ele respeita a educação integral, né? Que é a educação que é construída através do querer, da experiência e depois, sim, do pensar, da reflexão. Quando é que você percebeu que com o inglês você podia fazer o seu negócio e não com óleos lubrificantes? Na verdade, eu sempre gostei muito de línguas, né? Então, é algo que sempre me fascinou, essa globalização é algo que sempre teve a ver com o meu jeito de ser. Eu gosto de culturas diferentes, de línguas diferentes, de costumes diferentes, de vivenciar cada uma dessas culturas. Então, ali começa a minha vontade de ir para fora, de buscar uma capacitação mais aprimorada, enfim, para que eu pudesse então atingir meus objetivos. Começou ali. Depois disso, quando eu voltei para o Brasil, o interessante é que a minha faculdade, a faculdade de economia aqui no Brasil, que eu tinha deixado para trás. Sua formação é economia? Eu sou economista, por formação. Essa faculdade de economia, na Universidade Federal de Uberlândia, ela tinha uma característica muito interessante. Os semestres ímpares eram dados no período da tarde e os pares no período da manhã, e eu precisava trabalhar. Como é que eu vou fazer? Então, juntamente com esse negócio que o meu pai me ajudou a montar, eu fazia a faculdade, né? Mas eu comecei nos horários vagos a ministrar aulas de idiomas. Primeiro para os parentes. Fazer um troco aí, test uma drive com os parentes. E ali eu comecei a me identificar muito com o processo de ensino, com a língua, né? Com o ensinar línguas. Comecei a entender um pouco do mercado. E ali eu percebi que só 2% da população brasileira estudava inglês em escolas de idiomas. E quando a gente olhava para países desenvolvidos como o Japão, esse número chega a 7% da população matriculada em
Ainda essa estatística ainda vale para hoje? Vale para hoje. E pouco, aí, né? Tem um mercadão aí. Então, no Brasil, o Brasil aumentou um pouquinho mais. O problema é que a classe C brasileira ainda está fazendo faculdade. A classe C começou a botar a cabecinha para fora, já veio a crise de novo, coitado. Né? Temos que vencer essa etapa do processo, né? Mas o fato é que nós temos esse primeiro momento, que é capacitar no ensino superior essas pessoas de classe C, C1, C2. Então esse mercado só tende a crescer. A tendência é que esse mercado dobre ou triplique de tamanho, né? Então ali, né, lá no início eu entendia que macroeconomicamente falando fazia sentido repensar essa ideia do óleo lubrificante mudar de vida para o ensino de línguas, porque esse mercado ia crescer. E o sonho sempre foi fazer algo grande, né? Então a gente olhando microeconomicamente, ou seja, será que eu conseguiria desenvolver algo que fosse realmente diferente de tudo aquilo que existia até então, né? E foi aí que eu convidei o meu sócio, Paulo Arruda, para que nós então desenvolvêssemos o método PARC. E ele que conhece muito, né, que ele vinha de uma consultoria, então entendia muito sobre processos, trouxe essa ferramenta que é o QFD, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre o mercado de idiomas, e depois disso a gente conseguiu desenvolver realmente algo diferente. O crescimento da Parker se deu por meio de franquias? Quantas lojas são próprias e quantas são franquias? Nós temos hoje 40 franqueados, nós temos agora uma loja própria, nós tivemos várias lojas próprias ao longo de todo o processo, né? E quando a gente começa um mercado novo, a gente teve loja própria já em São Paulo, quando viemos para São Paulo, loja própria no Sul, quando começamos a operar no Sul do Brasil, entendendo as dificuldades. Essa é uma ideia interessante, porque você começa a entender as dificuldades antes de começar o processo de franchising. Quer dizer, cada loja tua instalada num determinado estado serve de termômetro para depois... Em alguns momentos a gente entra e sente o mercado e às vezes até opta por não desenvolver o mercado em determinado momento. Que características regionais, por exemplo, você poderia colocar como distintas assim de duas praças? Por exemplo, o sul do Brasil é uma região bairrista, né? Eles gostam das coisas de lá. Uma região de difícil penetração, uma marca qualquer tem que se pensar várias vezes antes de planejar muito bem a sua entrada no mercado. Mas o mineiro também não é bairrista, provocando de novo você? Não, mineiro não é não. Mineiro recebe todo mundo muito bem. De braços abertos, mas é bairrista, né? Abertos. Não acho, não. Eu acho que Minas é um estado extremamente empreendedor, carente, que precisa eu acho que muito menos do que... Eu sou mineiro, né? Então, talvez seja melhor... puxar para a sua sardinha. Talvez seja melhor ouvir alguém de fora que tenha tentado entrar no mercado de Minas, para definir se somos ou não. Em que estados vocês estão? Com franquias ou com lojas? Nós estamos no Paraná, nós estamos no estado de São Paulo, Distrito Federal, Minas e Bahia. E qual a previsão, o cenário aí para os próximos anos? Nós tínhamos previsto já para o cenário para 2015 a abertura de mais 24 unidades, né? Estamos trabalhando nesse sentido, ainda não está ficando mais apertado chegar a esse número, mas eu acho que ainda a gente tem... Apertado o que? Por problemas da economia? Por causa da economia, né? Obviamente, mas acho que ainda a gente tem chance de buscar esse número. Tá? E nós pretendemos abrir 96 unidades nos próximos 3 anos. Quantos alunos estudam e qual é o faturamento, se é que você pode abrir para esse ano? Em 2014 nós faturamos 16 milhões, né? E agora em 2015 a expectativa nossa é de terminar o ano com 18% de crescimento, fazendo a cifra final de 19 milhões. Estão crescendo mais que a China, pô. A China deu uma engasgada aí. Estamos crescendo bem, graças a Deus. Né? Quantos alunos? São 8 mil alunos matriculados todos os anos. Esse ano de 2014. Se a gente considerar o tamanho da população brasileira, que já passou de 200 milhões, tem muito espaço para crescer ainda, né? Para todo mundo crescer nessa área. Sem dúvida. Na verdade, a gente entende que nos próximos 20 anos novas marcas vão surgir. O mercado está longe de ser consolidado.
Obviamente que houve um movimento de algumas marcas adquirindo outras. Crescimento por aquisição. Por aquisição, mas como é um mercado que ainda vai duplicar ou triplicar de tamanho, novas marcas vão surgir ou vão ser, se trouxerem algum tipo de inovação, podem conseguir vencer. Acho que essa é a grande vantagem da PAC, nós chegamos depois, mas a gente cresce sistematicamente porque a gente tem algo que ninguém tem, né? E isso faz com que uma empresa se torne perene, né? Um método de ensino completamente inovador, né? Uma vantagem competitiva de longo prazo que faz com que nós consigamos furar aí todo o bloqueio das marcas já estabelecidas. O que é preciso para ser um franqueado da PAC? Toda vez que alguém busca uma franquia da PAC, Luiz Carlos, ela busca em primeiro lugar algo que esteja diferente, seja diferente daquilo que existe no mercado. Então, já que é diferente, a pessoa precisa estar muito. A gente percebe que a PAC tem um espírito inovador. O primeiro valor que nós compartilhamos é a inovação, né? Então, olhando o franqueado como parceiro, a gente tem que entender se ele compartilha todos os valores que nós buscamos nas pessoas para compartilhar. Então, primeiro, ser uma pessoa inovadora. Segundo, ser uma pessoa altamente empreendedora, ou seja, que gosta de realizar. Terceiro, ser uma pessoa, já que nós lidamos com serviços, né, tem que ser uma pessoa que goste de servir, com espírito prestativo. Caso contrário, ele não consegue se dar bem no negócio de serviços, no ramo de serviços. Quarto, tem que ser uma pessoa com espírito alegre, capaz de disseminar felicidade. O método, o líder que dissemina a felicidade dentro da sua organização, né? E o método PARC pressupõe esse ambiente, por isso o nome PARC, né? É um ambiente de tranquilidade, onde o aluno se sente à vontade para se expor, porque a exposição oral não é fácil. Todas as vezes que você está se expondo oralmente, timidez, né? Alguém está questionando. E, além disso, disciplina. Pessoas que têm uma características de ser extremamente disciplinadas. Caso contrário, você não vence nos negócios. Qual que é o investimento inicial, capital de giro, previsão de retorno, tamanho da escola, qual que é ideal, qual que é o ideal? Vamos decupando aqui. Vamos lá. A PAC tem um modelo de negócios que desenvolve uma unidade para que ela tenha entre 200 e 250 alunos, né? Então, esse é o ponto de equilíbrio dela? Na verdade, esse é o ponto de retorno do capital, onde a pessoa consegue 30% de margem líquida. Tá? É uma belíssima de uma margem. É uma belíssima de uma margem, né? É óbvio que ele vai investir em torno de R$250 mil para isso. Esse valor varia de acordo com o tamanho das cidades e custo de reforma de imóvel, enfim. Tem algumas variáveis que podem impactar esse investimento, que pode levar ele um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas na média... Quando a gente fala esse valor, a gente não está falando do ponto, né? Não está falando do imóvel em si. Nós estamos falando de todo o investimento, incluindo capital de giro. Tá? Então, todo o investimento, desde imóvel, reforma, capital de giro, reforma do imóvel, fachada, treinamentos na sede da franqueadora, todo investimento necessário para que ele, então, leve o seu negócio até o ponto de equilíbrio e aí comece a retornar o capital. E o retorno do capital se dá em até 24 meses. Temos casos de 6 meses, 7 meses, 8 meses, mas... essa era a pergunta, a gente comunica de até 24 meses. Independendo da burocracia, quanto tempo seria o retorno? Né? No máximo 24 meses. Você tem entraves regionais aí, né? Mas como o mercado é um mercado extremamente carente, as pessoas precisam falar idiomas e a gente tem um produto extremamente especial, se o franqueado opera os processos ou coloca em ação todos os processos desenhados pela franqueadora, esse risco de não retornar o capital em 24 meses. Nós estamos falando em inglês, né? Mas tem outros idiomas, por exemplo, mandarim, de repente a China explodiu. Na verdade, a dificuldade de se desenvolver um negócio num ramo como mandarim é professor, né?
Então você não consegue ter escala porque você não tem professores. Sem dúvida nenhuma é um idioma que provavelmente vai ser muito útil, já é para alguns setores da economia, mas como é que você desenvolve um negócio em escala se nós não temos professores, né? Você tem então, inglês, espanhol... Inglês e espanhol, mas 95% do mercado é inglês. Então, nosso foco é inglês. Eduardo, seu livro Inteligência Volitiva pretende ajudar as pessoas a empreender a partir do desejo de realizar e não apenas da vontade de fazer. Ele vai explicar essa diferença. Afinal, volitivo em sua origem latina tem a ver com o querer, certo? Certo. Então explica pra gente isso traduzindo, vou de novo mostrar o livro, é editora Census, quem tiver interessado, adquire como? Quem tiver interessado, na verdade a gente está até num período em que nós estávamos fazendo uma promoção, buscando desenvolver o empreendedorismo, bastava a pessoa entrar no site da Parc e fazer o download do livro de graça, nesse primeiro momento, né? E logo também a gente já fez teste de capa em algumas livrarias, a Leitura, por exemplo, que é de Minas, né? Uhum. E logo ele vai estar também nas livrarias. Mas nesse momento nós estamos com essa facilidade. E quem quiser também pode simplesmente, já adquirir, pode simplesmente pedir o livro através do nosso site parquidiomas.com.br, que ele é enviado automaticamente para a pessoa. Mas falando... O que ele conta esse livro? Da tua história ou do do empreender? Também um pouco da minha história, Tudo. Mas na verdade a ideia de desenvolver, de escrever o livro surge principalmente pela indignação em perceber que as pessoas tinham uma certa dificuldade em transformar conhecimento em competência. Porque nós somos todos iguais. Na verdade, Luiz, todos nós não somos inteligentes, com capacidade de aprendizagem, de desenvolver as nossas atividades profissionais muito bem. No entanto, tem aqueles que desenvolvem um pouco melhor do que os outros, né? Porque essas são aquelas pessoas que conseguem, com maior facilidade, pegar aquilo que aprendeu na teoria e aplicar, né? E transformar em ação. Então a gente transforma então conhecimento em competência quando a gente consegue aplicar o conhecimento. Só que aplicar o conhecimento requer energia. Dedicação. E a gente fala muito pouco sobre isso, é uma inteligência, né? A energia, a capacidade de realizar, o poder de realizar é uma inteligência que precisa ser desenvolvida e todos nós temos condições de desenvolver essa inteligência. Fala-se muito sobre inteligência emocional, fala-se muito sobre a inteligência racional, mas a inteligência volitiva, com a democratização das informações, hoje você quer algum tipo de informação, você abre o seu computador, vai na internet e busca. E ela está ali disponível democraticamente para quem quer que queira utilizar. Então as vantagens competitivas entre as pessoas ou entre as empresas, elas são facilmente eliminadas. Então onde que está o grande diferencial? Na ideia, né? E no empreender a ideia. No empreender a ideia, porque a ideia está democratizada. Então, fazer com que a coisa aconteça. Quantas vezes eu saí para vender o método Parc, né? Para vender a franquia Parc, com a pastinha na mão lá no início de operação. E a hora que demonstrava a metodologia e o método em funcionamento, a pessoa, nossa, que coisa interessante, mas você sabe que eu sempre pensei em fazer algo assim. Mas não fez. Mas não fez. Então, a grande diferença está em realizar. Agora, quando é que a pessoa realiza? Existem 3 componentes fundamentais. Primeiro, a necessidade. Essa necessidade pode ser uma necessidade financeira, né? Aquela famosa, simplificando a história, é a necessidade que faz como é que é? O sapo pular, não é isso? O sapo pula quando vê a cobra, não é? Então, a necessidade pode ser também um inconformismo com a minha situação atual, mesmo que eu tenha dinheiro, mas eu não estou conformado com aquilo que eu estou vivendo, eu quero ser diferente, quero fazer algo diferente da minha vida. Então, o inconformismo é o primeiro elemento. Segundo, para realizar, você também tem que gostar muito do que você faz, porque tem tanta gente buscando desenvolver as mesmas coisas. Então, estamos todos nós numa corrida.
Então existe a PARC, idiomas contra os concorrentes. Nós estamos na corrida. E a gente sabe que mercados consolidados têm espaço para 2 marcas. Nos próximos 20 anos, eu quero ser uma dessas marcas que estarão aí, dessas 2 marcas. Né? E olha que tem marca beça. Tem marca beça ainda. Então, mercados consolidados têm espaço para 2 marcas. E é extremamente competitivo, tem marca beça. Ou eu me desenvolvo todos os dias buscando manter a vanguarda, ou alguém vai vencer essa corrida. Que não, né? Eu. Então, o que nós temos que fazer? Digo eu, minha empresa, nossa empresa. Então, o que nós temos que fazer? Se eu não sou apaixonado por aquilo que faço, se eu não acordo todos os dias pensando em realizar com o maior carinho possível todas aquelas atividades rotineiras que eu tenho que realizar, muito provavelmente eu não vou me tornar essa pessoa que vence. Então, a paixão pelo que a gente faz é fundamental para que você consiga, ao longo do tempo, se desenvolver. Porque nada acontece do dia para a noite. Então, número 1, preciso. Número 2, gosto muito do que faço, sou apaixonado pelo que faço. E o número 3, que é a minha capacidade de iniciar a ação, ou seja, não temer agir. Tem gente que tem medo de agir, medo de abrir um negócio porque vão perder dinheiro, medo de tudo, né? E medo é algo isso que a gente tem que aprender a eliminar de nossas vidas, senão a gente não sai do lugar. Eu costumo dizer que medo é algo para se jogar fora. Tem 2 tipos de medo, eu vou discordar um pouquinho, porque se eu tenho um receio de estar lá na tremenda altura, né, no pico do Everest, eu posso despencar, quer dizer, é o medo da preservação, né, até um certo ponto. Depois, esse medo que trava, esse sim, eu posso concordar, que é o medo de botar minha economia no negócio e não dar certo. O medo de não realizar, o medo, e na verdade, mesmo o medo de... A gente tem que vencer os medos. Eu acho que para o medo existe a coragem. Ok, mas eu não vou querer pular de paraquedas nessa altura. Talvez devesse, para aprender a vencer o medo, não? Mas... Prefiro ficar mais um pouquinho aqui na Terra. Eu não sei. Mas enfim, mas eu acho que a gente não pode parar as nossas vidas por causa de medo. Não vou investir. Daqui a gente está aqui, a gente é. Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Luiz? Que nós somos o que nós realizamos. E se eu sou, e se eu tenho medo de realizar, medo de fazer, quem sou eu? O que eu vou me tornar? E o que eu vou me tornar? Eu não estou nem me comparando com o outro, é eu comigo mesmo, olhando para dentro de mim. Né? Eu preciso aprender a realizar e melhorar quem eu sou, enfim. Se Deus te deu talento, acho que você tem que usar esse talento ao máximo para que você, então, contribua socialmente de alguma forma. Quanto tempo você está com franquia? Nós começamos com o processo de franchise em 2000. Entramos no segmento de idiomas em 96, né? Eu tinha então 23 anos de idade, quando abri a minha primeira empresa. E depois formatamos tudo isso para o franchising e começamos com o franchising em 2000. Se você não tem o capital internacional, né, o capital que vem aqui, adquirindo essas empresas, a única forma de crescer é ou com capital próprio ou através de franquia, né? Na verdade, nós optamos nós podíamos ter ido com uma ideia tão inovadora, poderíamos ter buscado um fundo de investimento e desenvolvido a marca com unidades próprias somente, mas a gente entende que o segmento de serviços depende muito da energia do dono lá na unidade, né? Lá na unidade, na escola. Né? E essa energia do dono não tem como você substituir. Né? O olhar de uma pessoa realmente interessada no sucesso do cliente. E por isso nós optamos pelo franchising. Acho que a gente compartilha o negócio, mas também a gente dá mais sustentabilidade aos resultados finais e à perenidade da marca. A sua experiência de empreendedor, o que você pode diferenciar daquele que vai dar certo, o empreendedor que vai dar certo, e aquele que vai ficar só na eu gostaria tanto de ter feito? Primeiro, essa inteligência evolutiva, fundamental que ele querer, que ele queira, mas que ele queira de verdade, que ele queira com todo o seu coração, que ele queira realizar, que ele queira viver a missão organizacional.
A única coisa que vale a pena dentro de uma organização e que traduz e que mostra se essa organização vai ser perene ou não, Luiz Carlos, é a missão da empresa. Né? Então, quando você pega a missão da Parque, por exemplo, só para te dar um exemplo, através de um método altamente eficaz, contribuir com o desenvolvimento de pessoas e organizações, capacitando-as com excelência em idiomas, para que usufruam de um mundo sem fronteiras. É uma missão nobre. Só que ela é nobre para quem se identifica com ela. Vou capacitar as pessoas e as empresas para que elas possam usufruir de um mundo sem fronteiras. Como? Eu vou contribuir com elas. Como? Capacitando-as com excelência em idiomas. E excelência é tão difícil de se atingir, Luiz Carlos, porque a gente não consegue pagar ninguém para que essa pessoa se torne excelente. Você consegue comprar excelência? Não. Isso vem de dentro. Então, o dono do negócio, o franqueado Parque, ele tem que olhar para dentro da Parque, entender os diferenciais, entender o nosso espírito missionário, se identificar com a missão, se identificar com os valores, e aí sim, ele vai ter toda aquela energia que ele precisa para replicar todos os processos de maneira padrão. Então é isso que a gente busca. E esse franqueado, no caso da Parque, é o que vai dar certo. E é óbvio que em outras empresas a pessoa também tem que buscar esse mesmo tipo de identificação com esses mesmos fatores para que eles possam também dar certo. Dedicação é mais importante que inteligência no negócio ou um separa o outro? Acho que os dois. Na verdade, a inteligência ela vale sempre, né? Você tem que ter condições de discernimento, mas a disciplina ela é fundamental, esse é o diferencial máximo. Acho que eu costumo dizer que a disciplina é a inteligência soberana. Se você tem disciplina, você pode demorar um pouquinho mais, 2 dias a mais, 3 dias a mais, 1 ano a mais, mas você chega lá. Mas disciplina é compromisso, né? Compromisso com resultado, capacidade de entrega, né? Ter a certeza de que a solução para aquele determinado cliente vai ser encontrada. E quando eu tenho uma solução para o cliente, o problema é resolvido. Todos os problemas são resolvidos. Problemas financeiros são resolvidos, problema de fluxo de caixa é resolvido, tudo é resolvido. Satisfação, percepção de mercado. Então, esse comprometimento com a missão e com a entrega, ou seja, eu vou te capacitar em 140 horas, eu tenho que te capacitar em 140 horas. Esse é o meu objetivo, a minha meta. Então, tem que cumprir. E esse comprometimento é que faz com que a empresa, com o resultado, é que faz com que a empresa se torne, então, uma empresa vencedora. Como e quando empreender? Pela tua história não tem idade, né? Eu acho que empreender no sentido de se tornar um empresário, né? Porque eu até costumo dizer, olha, existem empresários que não são empreendedores. Existem empreendedores que não são empresários, né? A capacidade de agir, a capacidade de transformar é que define o caráter empreendedor. Mas quando abrir um negócio não tem idade. Eu acho que a idade é quando a pessoa realmente se despertar para isso, né? E obviamente que ela tem que fazer uma análise, sempre. Macroeconomicamente, o segmento que eu estou entrando faz sentido? Faz. É um segmento que tende a crescer? Sim, ótimo. Microeconomicamente, eu tenho diferenciais sólidos que vão fazer com que eu tenha sucesso nesse segmento? Tenho. Ótimo. Agora, outro ponto. Terceiro ponto, competências. Quais são as competências necessárias? Preciso de competência em vendas, preciso de competência pedagógica, preciso de competência em marketing. Quais são? Quais as que eu tenho? Eu tenho essa, mas eu não tenho as outras. Eu consigo comprar essas competências, pagar alguém para isso, ou é melhor que eu me associe a alguém com esse mesmo espírito? Né? Então, levando em consideração todos esses fatores, eu não tenho dúvida que não existe hora para empreender. Qualquer hora é hora. E alguma dica para perder o medo de empreender? Você teve medo? Não, nunca tive medo. Porque, na verdade, muita gente confunde dinheiro com sucesso. É verdade. Né? A nossa sociedade é muito movida a dinheiro. É dinheiro, né? A Lava Jato está desmistificando um pouquinho isso. O sucesso, é verdade, né? Que sucesso existe nisso? Nenhum. Então, o sucesso tem a ver com o seu desenvolvimento. Tem a ver com você desencadear diariamente a transformação na sociedade. Contribuir com a sociedade diariamente. É óbvio que o dinheiro é consequência de tudo isso. Né? Ele mais ou menos vai definir se você cumpriu o seu papel bem ou não. Mas é um indicador. Mas o sucesso é algo extremamente subjetivo. Então eu já me sentia bem-sucedido
antes de ter dinheiro. Dinheiro. Olha que coisa interessante, porque o dinheiro é consequência. A gente precisa aprender a entender o sucesso como a sua capacidade de resolver o problema das pessoas. E aí sim você tem sucesso. Dinheiro vai ser consequência. Pode ficar tranquilo que dinheiro vai ser consequência, porque a sociedade paga bem quem resolve os problemas por ela. Não é? Ela tá disposta a investir nisso. Então, consequentemente, o que nós precisamos é entender o sucesso dessa maneira. E aí, que medo você tem de ser melhor amanhã do que você é hoje? Não faz sentido ter medo. Medo de perder um valor qualquer. Não vou levar esse valor comigo, né? Bacana. Antes da gente encerrar, eu queria deixar aberto para você colocar mais alguma dica que o teu livro traga e agradecer a tua presença e o esforço de reportagem ter vindo de Minas para cá, né? Imagina, isso é um prazer. Sempre que você me convidar, eu vou. Adoro falar sobre isso, adoro conversar sobre empreendedorismo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. O que a gente pode ter esquecido de falar aqui de importante? Eu vou deixar uma mensagem, que nem é minha, que está aí, que é de um técnico de futebol americano. Vou deixar duas, que eu acho que vale para qualquer empreendedor. Bob Knight, um deles, que é de basquete, e o outro, Lou Holtz. E o outro? Lou Holtz, que é um técnico de futebol americano. O tradicional futebol. Futebol americano, é. E ele dizia o seguinte: olha, a gente tem que, para fazer, basta seguir uma regrinha básica na vida. Primeiro, faça o seu melhor. Né? Esse é o máximo que você consegue fazer. No que quer que você faça, faça o seu melhor. Faça o que é certo. A gente sempre sabe o que é certo a se fazer, respeitando as regras sociais, regras comportamentais. Não vale a pena fazer nada fora disso. Seguindo os contratos, respeitando os contratos. E o terceiro ponto, que é faça sempre com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Assim mesmo. E aí você vai estar bem em todas as situações, dentro do mundo dos negócios, e vai sempre sair vencedor de todas as histórias. E por último, é que, como Bob Knight dizia, a gente tem que gostar mais do treinamento do que da vitória. Porque a vitória se constrói no treinamento, no processo de formação. Então desenvolva competências. Né? Eu tenho que saber tecnicamente quais são os fundamentos que são importantes para o desenvolvimento do meu negócio. Eu tenho que me tornar sempre melhor do que o meu concorrente nesses fundamentos. Pronto, aí eu acho que tem umas diquinhas interessantes que as pessoas podem implementar nos seus negócios e saírem vencedoras. Um importante empresário com o qual eu trabalhei no passado dizia que, olha, não se preocupe com quanto você vai receber. O importante é que o negócio seja bom para os dois lados. Não importa o tamanho da receita. Fica aí a dica, uma boa semana para vocês e tá aí mais um exemplo de empreendedor que está vencendo o nosso mercado. Boa semana. Valeu.